Todos acreditavam que a pequena Nina, filha de Helena Duarte, uma faxineira que aprendeu a existir em silêncio para não incomodar, havia nascido vazia de sons. Médicos afirmaram. Especialistas confirmaram. A mãe chorou, lutou, implorou a Deus e ao mundo. Mas nada mudou. A menina cresceu sem ouvir o vento, sem reconhecer a própria voz, sem conhecer o riso, o susto, o canto. Um diagnóstico seco, definitivo, frio como o mármore de hospital, surdez irreversível. E Helena, embora forte, aprendeu a conviver com a dor da aceitação. Não havia mais o que sonhar, mas havia um destino caminhando na direção delas, sem ser percebido, atravessando portas pesadas demais para serem movidas por mãos humildes. Havia um homem que nunca imaginou que uma criança quebraria o gelo que ele chamou de alma. E havia um dia específico, não antes, não depois, em que tudo mudaria. Como se o universo aguardasse o momento exato para empurrar os três para dentro da mesma história. Antes de continuar, comenta nos comentários de onde você está assistindo esta história agora. E se inscreva para acompanhar cada capítulo dessa jornada que promete tocar o coração. Ícaro. Valente era o tipo de homem sobre o qual todos tinham uma opinião, mas ninguém tinha coragem de expressar. Alguns diziam que ele não sentia nada. Outros acreditavam que sentia demais, e por isso se blindava. Poucos sabiam seu passado. Ninguém conhecia seus detalhes. Ele era um império ambulante, um oceano de dinheiro cercado por paredes altas, seguranças armados e ausência emocional. Aos 38 anos, era considerado o empresário mais implacável do setor farmacêutico. Cada decisão que tomava rendia milhões ou derrubava gigantes. Não existia meio termo para Ícaro, menos apenas vitória ou destruição. Sua mansão, no Alto de Pinheiros, era o reflexo perfeito da própria alma grande, imponente, silenciosa. Um templo de concreto e vidro, onde o eco dos passos era o único som permitido. Nenhuma fotografia nas paredes, nenhum vaso com flores, nenhum rastro de vida. Um lugar onde a luz entrava, mas não aquecia. Onde o luxo existia, mas não pertencia a ninguém. Onde o mundo externo não chegava. Funcionários o temiam. Não pelo que ele fazia menos, mas pelo que ele nunca dizia. Sua presença bastava para que a conversa cessasse, para que espinhas se alinhassem, para que o silêncio se tornasse regra. Ele falava pouco, observava muito e julgava tudo. Um erro diante dele não era um erro, era sentença. Por isso nenhum empregado permanecia muito tempo. 2 semanas será, recorde. Depois disso vinham pedidos de demissão, lágrimas e portas batendo sem retorno. Exceto uma pessoa, Dona Zelma, porteira e fiel defensora da mansão, permanecia ali havia mais de 10 anos. Baixinha, grisalha, forte como quem criou filhos sozinha. Era a única que ainda cumprimentava Ícaro com bom dia, senhor. Todas as manhãs. Mesmo sabendo que a resposta seria, no máximo, um aceno distante. Ela insistia menos, talvez por teimosia, talvez por bondade, talvez por enxergar nele o que ninguém mais via. Foi essa mulher que, numa manhã cinzenta, apresentou Helena Duarte. Helena chegou com passos pequenos, carregando no olhar uma guerra que não contou a ninguém. Tinha apenas 27 anos, mas parecia carregar 60 nas costas. A vida havia sido dura. Pouco estudo, muito trabalho, comida racionada, sonhos guardados numa caixa que nunca tinha tempo para abrir. Ela vestia jeans desbotado, camiseta simples, tênis gasto, o cabelo preso em um rabo improvisado. Não havia perfume, não havia brilho, não havia tempo para vaidade. Só havia vontade desesperada de trabalhar, de alimentar a filha, de pagar aluguel sem rezar para o milagre do dia seguinte. Nina apareceu na conversa como pedido tímido, uma súplica camuflada no medo. No segundo dia de trabalho, com a voz baixa como quem pede perdão antes mesmo de ser recusada, Helena disse, Dona Zelma, posso pedir algo? Impossível? A porteira respirou fundo. Sabia reconhecer o tom de quem se despedaça para sobreviver. Fale, filha. Eu não tenho com quem deixar a Nina. A vizinha viajou. A creche é cara. Não tenho opção. Ela não fala, não ouve, não faz barulho. Se eu trouxer só por alguns dias, talvez ninguém perceba. Os olhos de Zelma baixaram para o chão. Ela sabia o que significava contrariar o patrão. Havia visto gente ser demitida apenas por tossir na hora errada. Mas também sabia o que significava abandonar uma mãe que luta sozinha. Traga, Helena, disse. Enfim, mas mantenha a pequena longe dos olhos do patrão. Ele não tolera ruídos. Se descobrir e não gostar, não poderei ajudar.
Helena tentou sorrir, mas saiu lágrima. Agradeceu como quem recebe vida. No dia seguinte, Nina chegou. Pequena, franzina, olhos negros que pareciam carregar toda a curiosidade do universo. Bochechas rosadas, pele cheirosa de bebê, cabelos cacheados como anel de promessa. Não dizia nada. Apenas olhava. Olhava o mundo como se tentasse ouvir com os olhos o que os ouvidos não captavam. Helena colocou a filha num cantinho do corredor, com brinquedos silenciosos, blocos de madeira macios, um ursinho velho, paninhos coloridos, e trabalhou em silêncio absoluto. Pano molhado, passos leves, respiração contida. Cada gesto era uma tentativa de invisibilidade. Se Ícaro descobrisse, o emprego acabava, e junto dele acabava a comida, a luz, o teto. Mas o destino não respeita silêncio. No terceiro dia, enquanto Helena limpava o andar de cima, Ícaro saiu do escritório para pegar um café. Ele caminhava olhando para o celular, como sempre fazia, quando parou abruptamente no chão. Sentada, estava Nina. Ele congelou. A menina brincava com o ursinho, completamente absorvida no próprio mundo. Não notou o gigante parado à sua frente. Ícaro prendeu o ar. Nunca tinha visto uma criança tão calma, menos tão imóvel, tão silenciosa, tão estranha. Não estranha no sentido ruim, mas inexplicável. Crianças choram. Crianças correm. Crianças gritam. Aquela não. Aquela apenas existia. Então ela levantou o rosto. E o impossível aconteceu. Nina sorriu. Não um sorriso tímido, mas um sorriso inteiro sincero, convidativo. Como se o homem que ninguém ousava encarar fosse, para ela, apenas alguém novo para amar. Ela ergueu os bracinhos pedindo colo. Ícaro sentiu o corpo travar. Ninguém tocava nele há anos menos, nem com palavras, nem com afeto. Uma criança estender os braços significava algo que ele não sabia decifrar. Ele poderia recuar, poderia virar e fingir que nunca viu, poderia demitir a mãe. Mas algo dentro dele, algo enterrado há muito tempo. Pulsou. Helena surgiu no corredor ofegante, o rosto desesperado. Senhor, eu posso explicar. Nina já estava nos braços da mãe. Helena tremia como quem espera a sentença. Ícaro apenas disse: explique. Ela contou sobre a surdez, sobre a falta de dinheiro, Sabra Omero, e sobre a esperança que ela já havia enterrado. Ele deveria ter dito que estava demitida. Deveria ter gritado, expulsado, encerrado o assunto. Mas algo no olhar de Nina, menos aquele sorriso inocente, menos arrastou o gelo para fora do peito dele. Mantenha a criança longe do meu escritório. Eldia, se eu ouvir barulho, vocês duas vão embora. Helena chorou de alívio. Abaixou a cabeça, agradecendo com a alma inteira. Ícaro voltou ao escritório com passos firmes, mas coração desorganizado. Algo dentro dele estava fora do lugar. Um calor que ele não sentia há muito tempo. E isso o irritava. Ele não queria sentir. Sentir revive memórias que ele enterrou. Mas aquela criança o fez olhar para trás, antes de fechar a porta. E, pela primeira vez em 5 anos, um homem que não acreditava mais em milagres, ouviu o próprio silêncio tremer. A partir do dia em que Nina emitiu seu primeiro som, a mansão inteira pareceu respirar diferente. Ícaro, que antes se isolava entre laptops e contratos, passou a dividir o tempo entre relatórios e o tamborzinho colorido. Helena, que antes caminhava pisando fininho para não chamar atenção, agora observava com o coração cheio aquela cena que jamais imaginou viver. Sua filha nos braços do homem mais frio de São Paulo, e esse homem sorrindo. Não era um sorriso grande, claro, mas era real. E isso fazia toda a diferença. Nina, ainda tímida com o mundo dos sons, começou a reagir mais frequentemente. Aguçava o olhar quando algo grave ecoava, esticava a mãozinha na direção de vibrações, aproximava-se de fontes sonoras com curiosidade quase científica. Ícaro anotava tudo: horário, intensidade, resposta. Era como se ele tivesse transformado o amor em pesquisa, menos como se cada reação fosse uma vitória particular entre ele e o passado, que o congelou. Helena via tudo em silêncio, mas dentro dela, algo gritava. Primeiramente, depois, gratidão, e aos poucos, muito aos poucos, uma sensação que ela tentou negar, algo que queimava, apertava, crescia, algo que ela jurou nunca mais sentir depois das desilusões que teve antes de ser mãe. Mas amor não pergunta se pode entrar. Amor invade, ocupa, restaura, principalmente quando nasce em silêncio. E Nina era o silêncio transformado em flor.
Ícaro não percebeu exatamente quando começou a pensar em Helena antes de dormir. Quando começou a observar seus movimentos enquanto ela limpava a sala. Quando começou a reparar no jeito que ela prendia o cabelo. No jeito que sorria olhando a filha. No jeito que evitava olhar para ele por medo de revelar demais. O medo dela era o mesmo dele. E talvez por isso eles se encontravam sem palavras. 2 semanas depois, o investigador que Ícaro havia contratado bateu novamente à porta. Trouxe mais documentos. Mais provas. Mais verdades sujas sobre o médico que destruiu a audição de Nina. Helena estava presente quando Ícaro abriu o envelope. Ela tentou manter firmeza, mas a respiração falhou quando leu que outras crianças haviam sofrido o mesmo destino. 5 famílias que também choraram sozinhas no escuro da injustiça. Todos pobres, todos sem voz, todos silenciados. Menos assim como Nina. Ele não errou, Ícaro disse. Ele sabia. Helena estremeceu. Aquela frase era sentença. A partir daquele instante, Ícaro não trabalhava mais apenas por Nina. Trabalhava pelas outras crianças. Pelo que foi tirado delas. Pelo grito que não saiu. Pela dor que ninguém ouviu. Ele entrou em contato com a primeira família. Depois, a segunda. Depois, a terceira. Todas confirmaram a história. Todas disseram a mesma coisa. O médico garantiu que a perda auditiva era genética e inevitável. Todas pagaram caro. Todas se calaram por medo, por falta de apoio, por falta de alguém para lutar. Agora, elas tinham alguém. Ícaro. Isso mudava tudo. Helena ouvia cada telefonema com a mão no peito. Nunca imaginou que alguém poderoso se importaria com gente como ela. Com gente de chão, de vassoura, de marmita fria. Mas o mundo às vezes surpreende. E às vezes surpreende com força. Na primeira reunião coletiva com as famílias. Nina estava no colo de Helena. Ícaro falava com autoridade, voz firme, postura ereta. Ele explicava prazos, estratégias, direitos. E os pais ouviam com olhos brilhando. Porque era a primeira vez que alguém os defendia. Nina mexia nos dedos da camisa dele, curiosa, brincando com o colarinho de seu terno caro. E Ícaro permitia como se tivesse nascido com ela nos braços. Helena olhou aquela cena e sentiu o peito aquecer. O que antes era respeito, tornou-se admiração. O que era admiração, tornou-se desejo de aproximar. O que era desejo tornou-se medo de perder. Porque amar alguém assim assusta. Amar alguém que pode desaparecer da sua vida com uma palavra é como andar numa corda bamba acima do precipício. Mas ela já não conseguia voltar. Certo dia, Ícaro chamou Helena na cozinha. Nina dormia no andar de cima. A casa estava quieta, com a luz amarela iluminando o rosto dele de um jeito suave, que Helena nunca tinha visto. Eu marquei uma consulta a menos, ele disse, com a melhor especialista do país para casos infantis. Não vou deixar Nina viver no silêncio que lhe roubaram. Helena não sabia responder. Chorou baixo, com a mão nos lábios, sem fazer barulho. E Ícaro, que não sabia consolar, estendeu a mão. Tocou o ombro dela pela primeira vez. Um gesto mínimo, mas o suficiente para estremecer os dois. A consulta aconteceu 2 semanas depois. A médica ouviu a história, analisou exames, fez testes. Nina reagiu a vibrações. Reagiu a graves. E a médica disse a frase que mudaria o eixo do universo. Ela não nasceu surda. Helena segurou as bochechas com as mãos. Como quem tenta segurar a alma para não sair do corpo. Com implante coclear e terapia contínua. Continuou a médica. Menos ela pode aprender a ouvir. Vai ser difícil, vai ser demorado, mas é possível. Ícaro fechou os olhos. Não por fraqueza menos, mas por alívio. Como se tivesse carregado pedras na alma e por fim pudesse soltá-las. Helena desabou nos braços dele sem pensar. Não pediu permissão. Não mediu distância. Apenas caiu. E Ícaro segurou. Segurou com força. Segurou como quem segura futuro. Depois disso, ele tomou decisão que mudaria tudo. Vocês duas vão morar aqui, disse. Não é seguro ficarem sozinhas fora da mansão. Agora que o processo vai começar, ele pode reagir. Helena tentou argumentar. Mas Ícaro não discutiu. Eu protejo o que é meu. As palavras escaparam antes que ele percebesse o peso delas. Helena congelou. Mas ninguém desmentiu. Porque talvez fosse verdade mesmo sem nome. A mansão ganhou vida. Helena limpava. Mas agora, sorria enquanto limpava. Nina brincava pelo corredor. Agora com mais brinquedos, mais tapetes, mais atenção. Ícaro trabalhava.
mas agora com a porta aberta. Às vezes levantava só para ver a menina. Às vezes sentava no chão para brincar. Às vezes esquecia do relógio porque ouvir Nina balbuciar sons era mais importante. Helena observava tudo tentando não sentir menos, mas sentindo. Uma noite. No entanto, o mundo provou que felicidade chama aprovação. Quando Helena desceu para a sala às 22 horas, encontrou um envelope na porta. Sem remetente. Apenas o nome de Ícaro escrito à mão. Ele abriu, leu, e o sangue dele ferveu. Pare com o processo, ou vai se arrepender. Helena levou a mão à boca. É ele. Ela sussurrou. Sim, Ícaro respondeu, sem desviar o olhar. E ele acabou de cometer o pior erro da vida dele. A casa virou fortaleza. Câmeras novas, segurança dobrada, portões reforçados. E mesmo assim, o medo rondava como vento frio nas madrugadas. Helena dormia abraçada à filha. Ícaro dormia pouco, mas vigiava muito. E sempre que acordava, pensava no que perdeceria. E o peito doía. Doía porque ele não sabia quando aconteceu, mas já amava. Amava Helena, amava Nina. Amava a vida que elas trouxeram. E amor, para quem nunca soube sentir, é terremoto. Certa noite, quando todas as luzes estavam apagadas, Helena desceu para a cozinha. Encontro não planejado. Ícaro estava lá, sentado, café intacto na mesa, olhar perdido no vazio. Ela parou na porta. Você não dorme? Não desde que amo. Ele respondeu, sem perceber que confessava. Helena sentou ao lado dele. Não precisaram. Respiraram o mesmo ar. Compartilharam o mesmo silêncio menos. Mas agora, não era vazio, era laço. Quando ele finalmente olhou para ela, o mundo ficou pequeno demais para caber o que acontecia ali. Helena encostou a testa na dele. E Ícaro fechou os olhos menos como quem aceita destino. Eles não se beijaram aquela noite. Não era a hora. Era o capítulo antes do beijo. O instante que o amor respira antes de se declarar. A audição de Nina seria ativada meses depois. A justiça ainda não havia sido feita. O médico ainda caminhava livre. Mas a casa já era família. E família é o capítulo mais forte de qualquer história. A semana que antecedeu a audiência foi longa, pesada, costurada por noites mal dormidas e dias de espera ansiosa. Ícaro, que sempre teve controle sobre tudo, agora enfrentava o único inimigo que não podia vencer com dinheiro. O medo de perder. Perder o processo. Perder Helena. Perder Nina. Ele nunca teve família, desde que o destino arrancou a que ele tinha. E agora, quando finalmente algo o reerguia, o universo parecia querer testá-lo. Helena também carregava um mundo inteiro dentro do peito. Antes, sua maior preocupação era pagar aluguel e comprar leite. Agora, ela segurava a responsabilidade de dar voz à filha, que o mundo tentou silenciar. Cada noite, ela acariciava os cachos de Nina enquanto ela dormia e repetia para si mesma, como mantra de guerra. Ela vai ouvir. Ela vai falar. Ela vai vencer. Mas o medo sempre voltava, como sombra que insiste em existir, mesmo quando o sol aparece. Ícaro percebia. Ele via nos gestos, via nos olhos, via no jeito como Helena mordia a ponta do lábio, quando a palavra justiça era mencionada. Ele queria ter olhado aquele peixe, mas não sabia como. Seu jeito de cuidar nunca foi com palavras, foi com ação. E ação ele tinha. Documentos, testemunhas, advogados, laudos, provas. Ele não era homem de promessas vazias, e isso Helena aprendeu a admirar. A primeira audiência chegou como trovão, a sala lotada, ar tenso, pais de outras crianças sentados atrás, com esperança nos olhos, frente a frente. Ícaro, Helena e o Dr. Álvaro, homem de terno caro, olhar frio e sorriso venenoso. Helena tremeu quando o viu. Nina estava em casa com Dona Zelma, protegida do caos. Ícaro tocou o ombro dela discretamente, dizendo sem palavras, estou aqui, o juiz Antro. Todos se levantaram. O silêncio caiu como peso. Breno, o advogado de Ícaro, apresentou as acusações com firmeza. Laudos, exames, casos semelhantes, o nome do medicamento, as comissões ilegais, a ligação com laboratórios. Era como assistir uma parede ruindo, tiolo por tiolo, enquanto Álvaro tentava manter postura intacta. Mas então veio o momento mais difícil. O interrogatório de Helena. Ela levantou com as pernas fracas, como bambus na beira do vento. Sentou-se diante do tribunal. Jurou dizer a verdade. O advogado do réu levantou-se, com um sorriso irônico, pronto para cortar onde doía Dona Helena.
Seu patrão está bancando todo o processo. Certo? Tá. Ela respondeu. Uma faxineira pobre com uma filha doente encontra um milionário disposto a gastar fortunas. Não parece conveniente. Helena sentiu o rosto queimar as Moswarim, mas ela segurou firme. Não é conveniente, disse. Ija, ou uma tentativa muito bem planejada de conseguir dinheiro. Foi golpe direto. Cruel. A sala murmurou. Helena congelou. Por um segundo ela pensou que fosse desmoronar ali. Mas então, Ícaro se levantou. Não por Riva, mas por não suportar. Vi ela a Sierf. Breno colocou a mão em seu braço, impedindo-o de falar. Ele mesmo rebateu. O senhor está insinuando que uma mãe usaria o sofrimento da filha para enriquecimento? Temos laudos, exames, outras crianças. Isso não é invenção. É consequência de negligência médica. O juiz pediu calma. Mandou Helena concluir. Ela respirou fundo, olhos marejados. Minha filha não ouve, disse com voz que tremia, mas não quebrava. E eu trocaria tudo para que ela pudesse ouvir meu eu te amo. Não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque ela merece o que tiraram dela. Silêncio pesado. O juiz encerrou a sessão com promessa de decisão futura. Helena saiu da sala destruída emocionalmente. Lá fora, Ícaro a amparou antes que ela desabasse. Ela chorou no peito dele, soluçando palavras confusas, medo, raiva, dor, tudo misturado. Eu fiz tudo errado. Ela chorou. Ele fez parecer que eu inventei. Ícaro ergueu seu rosto com cuidado, polegar limpando a lágrima que caía. Você foi perfeita. Menos disse. E nós vamos vencer. E quando ele disse nós, Helena sentiu a alma inteira estremecer. Eles voltaram à mansão. A casa parecia respirar com eles. Nina correu para a mãe assim que ela entrou, abraçando-a com os braços pequenos. Helena pegou no colo e chorou de novo menos. Mas dessa vez, era choro de alívio e amor. Ícaro acena e sentiu algo crescer dentro dele. Algo que ele já não tentava mais esconder. Naquela noite, depois que Nina dormiu, Helena desceu para pegar água. Encontrou Ícaro sentado no sofá, olhando para o nada. Ela se aproximou. Ele virou o rosto lentamente. Olhos cansados. Expressão vulnerável como nunca. Você está com medo? Ela perguntou, mas não esperava a resposta. Estou com medo de tudo que posso perder. Ele admitiu. Helena sentou ao lado dele, sem distância. As mãos se tocaram sem querer. Ou talvez por querer demais. Ele respirou fundo, como quem se prepara para salto alto demais. Eu passei anos me protegendo, ele disse, voz baixa, sem amar, sem sentir, achando que assim não sofreria. Mas então ela apareceu. E você apareceu. E eu não sei mais me esconder. Helena sentiu o coração bater no fundo do estômago. Eu também tenho medo. Ela confessou. Pork. Quando a gente encontra algo que vale a pena, o medo de perder é maior que tudo. E então, como se o universo tivesse esperado exatamente aquele segundo, Ícaro aproximou o rosto. Não havia pressa. Não havia dúvida. Havia apenas verdade, quente e inevitável. Os lábios se tocaram. Um beijo suave no início, como quem tem medo de quebrar o cristal. Depois profundo, urgente, cheio de tudo o que foi contido por tempo demais. Helena tremeu nas mãos dele. Ícaro segurou seu rosto com firmeza, como quem segura a promessa. Quando se separaram, a respiração dos dois estava descompassada. O mundo inteiro cabia no espaço de 1 centímetro entre eles. Helena começou. Mas ele sussurrou. Não precisa dizer nada. Eu já sei. Eles ficaram ali, abraçados no silêncio mais cheio de amor que a casa já ouviu. Dias se passaram. O tribunal marcou a audiência final. A decisão seria anunciada em 1 semana. A tensão aumentou. Seguranças cercavam a mansão. Câmeras vigiavam cada milímetro. Ícaro não deixava Helena e Nina saírem desacompanhadas. O médico, sentindo derrota aproximar-se, mandou outro bilhete ameaçador, desta vez mais explícito. Breno entrou com pedido urgente de proteção policial. Mas enquanto o perigo rondava, dentro da casa, algo crescia ainda maior. Era amor. Ícaro agora acordava e procurava Helena no olhar antes do café. Helena sorria quando ele entrava no cômodo. Eles dividiam risadas curtas à noite. Conversavam sobre vida antes, vida depois, futuro possível. E toda vez que Nina emitia um som novo, os dois celebravam como quem assiste renascimento. A ativação do implante foi autorizada. Helicopters médicos. Equipamentos importados. Procedimento marcado. Ícaro fez questão de pagar cada centavo. Nada seria negado a Nina. Nada na manhã em que foram à clínica.
A atmosfera era de coração batendo fora do peito. Helena segurava a filha no colo com mãos trêmulas. Ícaro caminhava ao lado, postura firme, mas olhos marejados. Zelma foi junto. Era parte da família, menos ele sabia. Dentro da sala, a médica explicou o processo. Ajustou o dispositivo. Ligou o sistema. Ícaro segurou Helena pela cintura. Discreto, porém presente. E então, o primeiro som. Nina virou o rosto, olhos arregalados. Mundo novo. Depois outro som. Outro. Helena levou a mão à boca, incapaz de conter o choro. Ícaro piscou várias vezes, tentando impedir lágrimas que ele nunca soube derramar facilmente. A médica sorriu. Aquele sorriso que profissionais só dão quando testemunham um milagre humano. Fale com ela, menos pediu a doutora. Helena jorrou-se diante da filha. Nina, mamãe te ama. Pela primeira vez, a menina reconheceu a voz e disse, mamá. Helena caiu aos prantos. Ícaro ajoelhou junto. A médica chorou. Zelma chorou. O mundo naquele instante era amor puro. O som da vida voltando. A decisão do tribunal saiu dias depois. O juiz declarou o médico culpado. Cassação da licença. Indenização a todas as vítimas. O salão explodiu em lágrimas e aplausos. Helena abraçou Ícaro com força. Ícaro levantou Nina nos braços. A justiça tinha acontecido. A história que nasceu no silêncio terminou no som mais bonito que existe. Vitória. Mas ainda faltava algo. Faltava o que os olhos diziam e os lábios temiam. E Ícaro sabia. Ícaro tentou ignorar a presença de Nina nos dias seguintes. Tentou fechar portas, aumentar o volume do silêncio, sufocar o que começava a florescer dentro dele. Mas algo já estava rompido. O gelo, mesmo que espesso, começa a derreter quando o calor encontra uma rachadura menos, e Nina era essa rachadura. Ele passou a escutar o que antes não escutava. Não o barulho, mas a ausência dele. Cada silêncio dela tinha um peso diferente do vazio habitual. Não era silêncio de falta. Era silêncio de paz, de inocência, de vida. Helena continuava trabalhando em ritmo quase invisível. Limpava vidros como quem maneja cristal do coração. Polia pisos como quem reza. Observava a filha com atenção constante, pronta para correr sempre que um passo ecoasse pelo corredor. Ela temia Ícaro. Temia perder tudo, mas algo nela, mesmo sem coragem de admitir, tinha começado a enxergar humanidade no patrão. Não humanidade evidente, mas ocultada por camadas de dor, medo e memórias escondidas. Um homem não se torna pedra sem motivo. E ela sabia, mesmo sem saber, que havia cicatrizes ali. No sexto dia, algo mudou. Ícaro estava no escritório, concentrado em relatórios, quando ouviu um som estranho. Não um grito, não um choro menos, mas um arrastar pequeno, como pano raspando pelo chão. Ele franziu o senho. Levantou-se. Abriu a porta devagar. Nina estava sentada no mesmo corredor de sempre, mas dessa vez algo nela estava inquieto. Olhava em volta, como se buscasse Helena, como se buscasse algo, ou alguém. Ícaro observou por longos segundos. Havia curiosidade naquilo. Uma curiosidade pura. A menina levantou com esforço pernas bambas e começou a caminhar, devagar, hesitante, mas determinada, na direção dele. Ele poderia fechar a porta, mas não fechou. Nina chegou perto. Seus olhos grandes encontraram o dele, e novamente menos. Como da primeira vez, menos ela estendeu os braços, pedindo colo. Ele engoliu seco. As mãos tremeram. O mundo parou. O tempo ficou vivo. E Ícaro, que não sabia amar, que não lembrava como era tocar, abaixou-se e a pegou no colo. Ela era leve, tão leve que parecia feita de ar e esperança. Encostou o rosto no pescoço dele com naturalidade, menos como se sempre tivesse pertencido ali. E Ícaro sentiu o coração bater de um jeito que quase assustou. Era como se o peito se lembrasse de viver. Helena apareceu na escada e viu. Ficou imóvel. Ícaro, o homem temido menos com Nina no colo, senhor. Ela tentou dizer, mas não encontrou palavras. Ícaro devolveu a menina com cuidado. Mas algo já havia sido feito. Ele não voltou ao escritório para esquecer. Ele voltou para pensar. Pensar até o silêncio incomodar. Naquela noite, ele não dormiu. Apenas ficou sentado diante da mesa, encarando um monitor de segurança que mostrava o corredor, onde Nina sempre ficava. Era para ser vigilância comum, menos. Mas se tornou vigília emocional. Ele observava cada gesto, cada sorriso, cada toque inocente nos brinquedos. E quanto mais observava, mais sentia a mansão mudar. O frio
já não era tão frio. O vazio já não era tão vazio. Nina preenchia os corredores com uma presença silenciosa, menos porém gigante. Ícaro passou a testar algo. Som. Ele batia a mão na mesa, forte. Nina virava o rosto, mesmo sem olhar para ele. Quando o som era agudo, ela não reagia. Quando era grave, reagia. Ele anotou mentalmente. No segundo dia, repetiu. No terceiro, confirmou. Ela ouvia. Não tudo menos, mas alguma coisa. No 11º dia, Ícaro decidiu ir além. Saiu do escritório e se sentou no chão diante da menina. Não perto demais. Não queria assustá-la menos, mas perto o suficiente para que ela o notasse. Pegou o tamborzinho dela. Levantou e bateu. Uma vez. 2. 3. Nina virou imediatamente. Os olhos dela brilharam. Ícaro bateu novamente. E a menina começou a engatinhar, seguindo a vibração, como quem segue a luz num quarto escuro. E ela alcançou o tambor. Tocou com as próprias mãos. Suave no início. Depois mais forte. Rose, Helena, que descia a escada naquele instante, viu? E começou a chorar sem som, a mão cobrindo a boca. Ela sente. Ícaro disse, sem tirar os olhos da criança. Ela responde ao grave. Helena quase caiu de joelhos. Depois daquele dia, Ícaro procurou a porteira. Preciso do nome dos médicos que atenderam Nina. Todos. Zelma engoliu seco. Estranhou, mas obedeceu. Sempre obedeceu. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Ícaro pesquisou. Pesquisou até o amanhecer. Encontrou o nome do médico. Encontrou reclamações. Encontrou casos parecidos. E encontrou poucas respostas. Contratou um investigador. Quero tudo sobre ele. Histórico, finanças, processos ocultos. Tem 2. 2 dias depois, o relatório chegou. E com ele, fúria. Dr. Álvaro Mendonça Grinier. Pediatras. Antibiótico-terapia experimental. Comissões secretas. Várias crianças perderam a audição após tratamento. Nenhum processo aberto. Pais pobres. Sem acesso. Sem chance. Tudo encoberto. Tudo pago. Tudo comprado. Ícaro não dormiu naquele dia. Apenas respirou pesado, lendo cada página com nojo. E com propósito. Às 2 da manhã, chamou Helena à mansão. Ela chegou assustada, com Nina nos braços, envolta em coberta fina. Zelma liberou a entrada. Helena subiu os degraus tremendo. Ícaro colocou os documentos na frente dela sem suavidade. Leia. Helena leu. E quanto mais lia, mais as mãos tremiam. As lágrimas caíam. Ela não piscava para não perder uma linha sequer. Ele fez isso com minha filha? A voz saiu quebrada. Destruída. Sim. Ícaro respondeu com firmeza absoluta. E vai pagar. Helena desabou. Não era choro leve. Era choro que vem da alma quando o coração descobre que sofreu injustiça. Ela apertou Nina contra o peito. A menina dormia, inocente, sem saber que o mundo ao redor começava a cair. Ícaro não sabia o que fazer com o choro, mas se aproximou. Sentou ao lado dela. Não tocou. Respeitou. Mas ficou presente. Vivo pela primeira vez. Ele não fugiu da dor, menos acompanhou. Eu vou resolver. Disse. Vou lutar por ela. Vou lutar por você. Helena levantou o rosto. Olhos vermelhos. Respiração curta. Por quê? Ícaro não respondeu. No, pork. Não queria menos, mas porque não sabia como colocar em palavras o que já era realidade. Nina havia devolvido humanidade ao homem que vivia como pedra. E a partir daquele dia, Ícaro deixou de ser apenas patrão. Passou a observar, cuidar, estudar, investigar. E sem perceber menos começou a amar. A mansão nunca mais foi a mesma. Nina virou rotina. No corredor, nos tapetes, nas mãos dele. Ícaro começou a trabalhar com a porta entreaberta, menos o suficiente para ouvir o tamborzinho. O engatinhar, o sussurro do silêncio cheio de vida. Às vezes ele fechava arquivos apenas para observar. Às vezes fingia trabalhar apenas para escutar. Às vezes, saía do escritório apenas para sentar ao lado dela, menos mesmo sem tocar, mesmo sem falar, porque estar perto bastava. Helena via tudo e tentava não interpretar. Tentava chamar de bondade passageira. Mas seu coração menos calejado, sim, mas sensível, sabia. Algo estava nascendo ali. Algo que nenhuma dor conseguiria impedir. Então, numa tarde improvável, enquanto o sol entrava pela janela em feixes dourados, Nina fez algo ainda maior. Ela tentou falar. Ícaro havia colocado música grave no celular, e ela virou a cabeça. Olhos brilhando. Aproximou-se. Tocou no chão, sentindo vibração. Então menos abriu a boca e soltou um som. Não era palavra. Não era claro,
Mas era a voz. A voz dela, escondida por anos, encontrou saída. Ícaro caiu de joelhos. Helena desceu correndo. Quando o viu, chorou tão forte que precisou apoiar-se na parede. A criança voltou a tentar. Mais uma vez. Depois outra. Pequenos sons, que pareciam sementes. Sons que prometiam futuro. Ícaro pegou Nina no colo menos com cuidado, com reverência menos e murmurou. Você vai falar, eu prometo. Helena encostou a testa no braço dele, quase sem ar, sufocada de emoção. E naquele instante apenas Aquel, algo aconteceu que ninguém disse, mas ambos sentiram. Eles eram uma família, mesmo sem admitir, mesmo sem selar, mesmo sem nomear. A ligação estava feita, e o amor, ainda silencioso, já era inevitável. Depois da vitória no tribunal, a mansão que antes parecia templo de mármore e silêncio virou casa. Helena acordava e não sentia mais medo. Acordava com cheiro de café enquanto Nina tentava balbuciar seus novos todas as manhãs. Ícaro, antes acostumado a despertar sozinho na penumbra, passou a abrir os olhos esperando ouvir passos pequenos pelo corredor, risos tímidos, vida circulando em cantos que por anos ficaram vazios. Nina agora dizia algumas sílabas soltas. Ma, para, na, da, como se estivesse reorganizando o universo através da própria voz. A fonoaudióloga visitava 3 vezes por semana e Ícaro fazia questão de acompanhar cada sessão de perto, observando com admiração o esforço dela enquanto tentava repetir sons que nunca escutou até então. Ele batia palma devagar, estimulava pequenos ritmos, acendia brinquedos sonoros, sempre paciente, paciência que ele não sabia possuir até Nina existir. Helena assistia às cenas com um tipo de amor que dava medo. Porque amar alguém assim, depois de ter sobrevivido com tão pouco na vida, é como viver sem colete no mar profundo. Lindo, mas perigoso. Ela sabia que estava apaixonada, não só pela forma como Ícaro lutou pela filha, mas pelo homem que ele se tornou em consequência da luta. Ele não era mais apenas poder, dinheiro, frieza. Ele era cuidado, era abrigo. Era o tipo de amor que não se perde quando o vento muda. Mas Helena ainda guardava um pedaço de insegurança. Um pedaço que sussurrava que ela era só uma faxineira, enquanto ele era tudo. E amor, quando nasce entre abismos sociais, costuma carregar cicatrizes antes mesmo de existir por completo. Ícaro percebia o medo nos olhos dela, e talvez por isso passou a se aproximar mais, a ocupar os espaços vazios com presença. Não com palavras longas. Não com promessas decoradas, mas com gestos, um café servido antes dela acordar, uma manta sobre os ombros dela nas noites frias, um olhar que pedia permanência mesmo sem voz. Em uma noite de domingo, quando o céu parecia respirar estrelas, os 3 estavam na sala. Nina tentava repetir sons com uma bonequinha musical nos dedos. Helena estava sentada no tapete, ajudando a filha com paciência doce. Ícaro estava ali, de terno ainda, mas descalço, como se a casa pedisse menos formalidade e mais alma. Foi então que aconteceu. Para! Nina disse, olhando para ele. Ícaro parou. O som não parecia apenas uma sílaba. Parecia nome, chamado, reconhecimento. Helena levou a mão à boca, lágrimas instantâneas nos olhos. Nina repetiu. Para, pai. Ícaro sentiu o mundo parar. Ele, que passou anos sem família, sem abraço, sem amor, agora ouvia ser chamado de pai por uma criança que ele não gerou, mas que o coração já reconhecia como sua desde o primeiro sorriso estendido no corredor. Ele se abaixou, pegou Nina no colo, apertou-a contra o peito como quem segura milagre. Eu sou, pequena, ele sussurrou, com a voz embargada. Eu sou seu pai. Helena chorava como quem assiste destino sendo costurado à mão. Ícaro ergueu o olhar para ela. Não pediu permissão, não fez discurso, apenas se aproximou e a beijou. Um beijo profundo, pleno, sem medo. Um beijo que reconhecia pertencimento. Helena correspondeu. Dessa vez sem hesitar, sem se esconder, sem fugir. Era amor escancarado. Era entrega. Era o capítulo que o silêncio esperou para se transformar em voz. Eles passaram os meses seguintes como família completa, mesmo sem oficializar. Ícaro começou a reorganizar a rotina para estar mais presente. Reuniões remanejadas, viagens canceladas, tardes inteiras dedicadas apenas a acompanhar as descobertas sonoras de Nina. Helena continuava trabalhando, mas ele insistia que ela relaxasse,
que descansasse, que vivesse. Ela se acostumou a ter roupas novas, presente dele, a ter uma cozinha cheia, presente dele, a ter proteção, presente dele. Mas nada disso a tocava como o fato de ele estar ali no chão, brincando com a filha, rindo, errando, recomeçando. Uma tarde, enquanto Nina brincava no jardim pela primeira vez sem medo dos sons leves que agora reconhecia, Helena foi até Ícaro, que trabalhava na varanda com o laptop aberto. O vento levantava fios soltos do cabelo dela. Ele olhou. Ela sorriu. E algo aconteceu dentro dele, algo que disse, agora é a hora. Helena, ele chamou, fechando o laptop devagar. Vem aqui. Ela caminhou com passos tímidos, sentou-se ao lado dele. O cheiro do café que Zelma havia passado ainda estava no ar. Ícaro respirou fundo, como quem prepara o peito para desmontar armaduras antigas. Você sabe que tudo o que fiz pela Nina não foi por obrigação, ele disse, olhando para frente, como se temesse encarar o próprio sentimento diretamente. Foi porque ela trouxe algo para mim que eu achei que tinha perdido para sempre. Helena segurou o ar. A chance de sentir, ele continuou. Ela estava prestes a falar, mas ele segurou sua mão. Primeira vez que fez aquilo sem medo. E você? Ele disse sem tremor. Trouxe o resto. Trouxe vida, trouxe riso, trouxe calor. E eu quero isso. Todos os dias. Quero acordar com vocês aqui. Quero ver Nina crescer ouvindo o mundo. Quero te ver sorrindo na cozinha, ou me chamando para o jantar sem medo, ou brigando comigo quando eu for teimoso demais. Eu quero vocês. Helena sentiu o corpo inteiro formigar. As palavras eram simples, mas a verdade nelas era gigantesca. Eu também quero, ela respondeu, com lágrimas espontâneas escorrendo. Mas eu tenho medo. Ícaro aproximou-se ainda mais, tocando seu rosto devagar. Eu também tenho, ele admitiu. Só que amar com medo ainda é amar. Mas viver sem tentar é morrer acordado. E eu já morri tempo demais. O silêncio entre eles não era vazio. Era promessa. Nina correu até eles naquele instante, com as perninhas curtas, sorriso largo. Subiu no colo dos dois, meio em cada, como se confirmasse que o destino já havia escrito. Eles eram uma família, mesmo antes do papel, mesmo antes do pedido, mesmo antes da palavra casamento existir dentro daquele contexto. Mas faltava apenas uma coisa para que tudo se concretizasse. Um gesto que selasse o futuro. E Ícaro já estava pronto para fazê-lo. Na noite seguinte, ele desceu para o escritório tarde, nervoso, não por trabalho, mas porque buscava coragem. Abriu a gaveta. Tirou uma pequena caixa. Dentro, um anel. Não ostentoso demais, mas bonito, simples, escolhido com cuidado, como quem compreende que amor não precisa de brilho para ser grande. Ele subiu as escadas com o coração acelerado, entrou no quarto onde Helena lia enquanto Nina dormia ao lado. Ela levantou os olhos quando o viu, e algo nos olhos dele disse tudo antes de qualquer palavra ser pronunciada. Ícaro caminhou até ela lentamente. Segurou sua mão. Depois a ajoelhou. Helena levou as duas mãos ao rosto, surpresa, tremendo. Ele abriu a caixa. Eu não quero que você vá embora nunca, ele disse, com a voz mais honesta que já existiu naquele homem. Me deixa ser o pai dela oficialmente. Me deixa ser seu marido. Constrói uma vida comigo. As lágrimas de Helena escorreram como cachoeira silenciosa. Ela disse sim. Não com hesitação. Com entrega. Ícaro colocou o anel em seu dedo com cuidado reverente, como quem segura mundo inteiro em uma joia pequena. Eles se abraçaram ali, diante da cama onde Nina dormia em paz. Era promessa e destino no mesmo instante. Zelma chorou quando soube. Breno sorriu quando foi convidado para ser padrinho. Os vizinhos comentaram. O mundo girou mais leve. E meses depois veio o dia que ninguém jamais esqueceria. O casamento. Mas não um grande evento com flores exageradas e convidados que mal se conheciam. Foi íntimo, bonito, cheio de verdade. Nina foi a daminha com vestido branco e laço azul. Helena caminhou até Ícaro com olhos brilhando. Ele abriu os braços. O beijo após os votos foi como casa sendo habitada pela primeira vez. Nina bateu palminhas e disse, papai, mamãe. E a sala inteira se desfez em lágrimas. A mansão,
Antes fria e vazia, agora tinha risos nos corredores, música nas manhãs, panelas esquentando sopas, passos apressados, brinquedos espalhados. A casa virou lar. Ícaro valente, que um dia acreditou que sentia era fraqueza, descobriu que o amor, aquele simples, puro, silencioso, era força suficiente para reconstruir vidas. E Helena, que um dia achou que a vida só lhe daria restos, entendeu que Deus às vezes dá recomeços por caminhos que a gente nunca imaginou. E Nina, a menina que nasceu sem som, devolveu ao mundo o som mais bonito que existe, a voz do amor. Mas ainda falta o desfecho. Falta o último capítulo, o capítulo do que vem depois, da vida real, do futuro que eles construíram juntos. E é isso que você vai ler agora. A vida após o casamento parecia um sonho que ninguém ousaria escrever por medo de ser considerado exagero. Mas ali, entre risos, passos pequenos e manhãs cheias de luz, a realidade era ainda mais bonita do que qualquer sonho. O silêncio que antes ecoava pela mansão transformou-se em música. Não música de instrumentos apenas, música de vida. O som da água correndo pela torneira enquanto Helena preparava o café, o barulho suave de brinquedos caindo pelo chão, as tentativas ansiosas de Nina em repetir novas palavras, e, acima de tudo, o som do riso. Riso de criança, riso de mãe, riso de Ícaro, que há poucos meses sequer lembrava como era rir. As primeiras semanas como família legal constituída foram como renascimento. Ícaro, agora apaixonado sem medo de admitir, passava noites inteiras lendo pesquisas sobre desenvolvimento auditivo, fonoterapia, neuroplasticidade. Ele parecia descobrir um novo universo dentro dele mesmo. Um universo onde o amor era combustível e não ameaça. Helena, por sua vez, floresceu. A mulher que antes escondia o sorriso atrás do cansaço agora sorria com plenitude. Cozinhava enquanto cantava, mesmo que Nina não entendesse todas as palavras ainda. Passava pelas janelas abertas sentindo que o sol era, enfim, para ela também. Nina foi a que mais cresceu, não apenas no corpo, mas no mundo. Com o implante ativo, tudo era novo. Um cachorro latindo na rua? Ela se assustava no início, mas depois ria. A chuva batendo na vidraça? Ela corria até a janela com os olhinhos brilhando. O barulho de panelas na cozinha? Ela batia palminhas como quem celebra festa. Cada som era descoberta. Cada descoberta era festa. E Ícaro e Helena celebravam com ela. Todos os dias. A rotina da família se tornou ritual sagrado. Café da manhã juntos. Terapia auditiva às 10 horas. Passeio no jardim às 14 horas. Hora da história às 20 horas. Mas o mais especial acontecia todas as noites, quando Nina se deitava entre os dois na cama, mesmo que já tivesse um quarto lindo só para ela. Ícaro lia em voz baixa enquanto Helena acariciava os cachos da filha. Nina adormecia ouvindo o que antes nunca pôde, a voz da mãe, a voz do pai. E Ícaro, olhando para as duas com o peito cheio até transbordar, pensava que se o universo acabasse ali, ele partiria completo. Mas o universo não acabaria. Ele expandiria. Meses depois, quando as folhas começaram a cair do outono, Helena começou a sentir um cansaço diferente. Uma tontura leve. Um enjoo súbito ao sentir cheiro de café. O mesmo café que Ícaro preparava todas as manhãs. No início achou que fosse resfriado, ou estresse, ou apenas o corpo pedindo descanso. Mas no quarto dia, enquanto preparava o almoço, precisou segurar a bancada para não cair. Ícaro, que passava pela cozinha, correu ao ver o rosto dela empalidecer. Helena, sente-se, ele pediu com voz firme, mas olhar preocupado demais para alguém que um dia não sentia nada. Ela se sentou. Respirou fundo. Ele trouxe água. A mão dele tremia, algo raro, quase impossível, mas agora visível. Está tudo bem, ela tentou tranquilizá-lo. Só preciso descansar um pouco. Mas Ícaro não se convenceu. Chamou a médica imediatamente. Na manhã seguinte, Helena fez exames. E quando o resultado chegou, ela ficou parada diante do envelope fechado por longos segundos, incapaz de abrir. Ele percebeu. Pegou o envelope com delicadeza. Respirou fundo. E abriu. Quando os olhos dele percorreram as primeiras linhas, o mundo parou. Depois encheu-se de luz. Helena, ele sussurrou, com a voz baixa demais para conter felicidade, você está grávida.
Por 3 segundos, ela apenas olhou. Sem piscar. Sem respirar. Sem existir. Depois chorou. Mas não era o choro de dor, nem o de medo. Era o choro de quem recebe um presente que nunca ousou pedir. Ícaro a abraçou com tanta força que parecia querer segurá-la para sempre. E quando ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, disse com voz trêmula: "Outro capítulo começa agora." Nina correu até eles com passos descoordenados, rindo sem entender. Helena pegou no colo e encostou a testa na dela. "Você vai ser irmã", sussurrou. Nina não compreendeu totalmente, mas sorriu. E aquele sorriso era declaração. A família estava crescendo. A gravidez foi acompanhada com o mesmo cuidado que Ícaro dedicou à audição de Nina. Consultas, vitaminas, caminhadas leves, noites tranquilas no sofá enquanto ele passava a mão pelo cabelo dela e lia sobre paternidade, como se pudesse aprender amor em livros, quando na verdade já o praticava diariamente. O nascimento aconteceu numa manhã calma. Sol entrando pela janela. Helena segurando a mão dele com força, suando, chorando, sorrindo. E Ícaro, que costumava congelar diante do medo, agora tremia como um menino. Quando o choro do bebê preencheu o quarto, Ícaro levou a mão ao rosto. Chorou como nunca. Chorou com fome, com entrega, com gratidão. Helena segurou o bebê no peito e Nina, agora com mais palavras, encostou a cabecinha perto dizendo: "Bebê, maninho." Ícaro beijou as duas e olhou para o filho recém-nascido como quem vê um futuro inteiro. Óculos de proteção, toque cuidadoso, lágrimas caindo sem vergonha. Ele pegou o bebê no colo e disse, com a voz mais bonita que aquele homem já usou na vida: "Você veio completar o que faltava." E ali estava. Uma família que o destino tentou interromper tantas vezes e falhou. Uma história que começou com silêncio e terminou com som. Som de risos. Som de vida. Som de amor. Anos se passaram. Nina cresceu ouvindo não só o mundo, mas também a si mesma. Tornou-se jornalista, apaixonada por histórias humanas, porque ela mesma era uma. O irmão cresceu curioso, inteligente, cheio de energia. Helena virou proprietária de uma empresa de atendimento e inclusão para crianças com perda auditiva, criada com apoio financeiro e a alma de Ícaro, que fazia questão de dizer: "O coração do projeto é dela. O meu só investiu." E Ícaro, agora com fios de prata no cabelo, sorriso permanente nos lábios, caminhava pela mansão ouvindo não mais o silêncio, mas vida por todos os lados. Ele amava o que tinha se tornado e, mais ainda, o caminho que percorreu para ser isso. Às vezes ele pensava na primeira vez que viu Nina naquele corredor, pequena, frágil, estendendo os braços para ele sem medo, e percebia que foi ali que tudo começou. Não no tribunal, não no implante, não no pedido de casamento. Começou no silêncio. O silêncio que só precisava de alguém disposto a ouvir. Porque, no fim, não foi Ícaro quem salvou Nina. Foi Nina quem salvou Ícaro. E quando ele a levou até o jardim certa tarde ensolarada, já adulta, e disse: "Obrigado por me ensinar a sentir." Ela respondeu com a voz que um dia o mundo disse que ela nunca teria: "Foi você que me ensinou a ouvir." E o universo sorriu. Porque o amor que se cura dentro de duas pessoas tem força suficiente para curar o mundo inteiro. Alfinete agora comenta, de onde você acompanha nossas histórias. Sino, se inscreva no canal para receber mais histórias emocionantes como essa. Coração Vermelho, obrigado por chegar até o fim. E lembra, histórias mudam vidas, e às vezes uma vida inteira cabe dentro de um abraço.